Bem, negócio na pauta de volta, lembrando que negócio na pauta, oferecimento do Guaraná Geneve, energético Team Power, loja Centro Elétrico e o Cimento Bravo. Interrompi aqui o Edilson Lira, começou a falar e a gente continua falando no intervalo aqui, é porque a conversa está tão boa, né, que já vai marcar o programa 2 sobre... né, o próximo vai ser inteligência emocional, doutora Vivian? Pode ser. Edilson, vamos retomar aí que sua fala. Eu acho que essa questão da liderança hoje, né, você precisa ter firmeza de propósito, porque como a gente vive num mundo hoje do cancelamento, né, há muitos líderes que às vezes se tornam fracos, porque eles têm medo, às vezes eles terminam em alguns momentos assim, às vezes deveriam ser mais verdadeiros. Mas aí falta a proposta, né? Não, mas assim, o cara fica com medo. Eu dei o exemplo aqui do de Gaulle, assim, ele disse, vocês não querem que faça aqui, tá bom, estou indo embora. Esperou 16 anos chamaram ele de volta. Mas falta, às vezes, realmente essa firmeza de propósito, assim, e a gente percebe que muita gente fica com medo, né, quer agradar a grande massa, quer estar bem na fita, e às vezes essa postura até prejudica as pessoas, porque eles deveriam dar feedback mais, né, assertivo, sim, orientar, e às vezes o líder fica, sabe, pisando em ovos. São os dois eus que existem hoje, né? O eu verdadeiro e o eu virtual. As pessoas querem viver no eu virtual, né? Aí eu tenho meu Instagram, não tenho nem muitos seguidores, também não... E tudo isso perpassa também pela comunicação. Será que ele esse líder que tem que ter essas características, será que ele comunica isso? Tem que comunicar. Comunicar o quê? Comunicar no comportamento dele. Por exemplo, você falou de feedback. Será que esse líder, ele aceita feedback? Ou ele quer só dar os feedbacks? Então, assim, o exemplo arrasta, não tem como. Então, é de cima para baixo. Agora, ter essa visão, né, com esse pacote todo de todos esses pontos que a gente está colocando, é realmente um achado. Mas é possível desenvolver, com certeza. E também não vai ter o líder perfeito. Com certeza. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Exatamente assim. O pessoal fala assim, o líder nasce pronto. Não. Claro que não. Agora, existem características da liderança que algumas pessoas já, desde que nascem. São inatas, né? Então, assim, quando a gente faz, assim, a gente vê muita questão do DISC, né? Que é uma ferramenta que a gente observa, né? Aquelas pessoas que têm... Então, assim, agora, é claro, esse líder está pronto? Não. Agora, ele tem pessoas que já vêm com determinadas competências que facilitam muito, né? No sentido da liderança. E a gente vê, principalmente, aquelas pessoas que têm um perfil mais... executor, comunicador, sedutor, filho. E às vezes a questão de oportunidade também, também de né? segmento de negócio. Agora, precisa também, você falou uma coisa muito importante, né? Que é a teoria do DISC e dessas características e tudo mais. Agora, olha que importante. Imagine, eu tenho um líder, ele tem essas características que eu, corporação e organização, preciso, só que será que ele sabe flexibilizar? Olha essa palavrinha mágica. Será que ele sabe flexibilizar? Qual é a hora de flexibilizar? Porque às vezes eu sou dominante, sou executor, tenho as características que a minha empresa, que a empresa precisa. Né? Sou um trator. Sou trator, né? Agora, essa questão que eu ia trazer para vocês, né, exatamente nesse bloco, né, a questão do líder, se ele nasce ou se ele é feito. E aí, voltando aqui ao livro do Kissinger, ele relata, né, de vários desses grandes líderes do pós-guerra, por exemplo, o de Gaulle mesmo, o Anwar Sadat, eles tiveram até um determinado momento na sua vida que eles eram os medianos, eles não eram pessoas que se destacavam. Sim. Só que eles conseguiram enxergar uma oportunidade e eles tinham um propósito. E o de Gaulle entrou nessa oportunidade, né, desacreditado, como o Sadat também entrou, né? O Sadat herdava o Egito de um grande líder que é o Nasser, né? Então era visto como... Ele viu uma oportunidade, disse, bom, vamos lá. Esse senso de oportunidade, ele talvez seja inato, né? Isso aí você não ensina alguém isso. A vida ensina. E tem gente também, eu acho que é o papel da liderança. Tem gente que não quer ser líder. E está tudo bem. E está tudo bem, ele vai ser feliz. Tem gente que nasce para ser liderado. Tem gente que não vai ser. Né? Mas assim, como eu falei, tem algumas características que elas são positivas, que já vêm, claro. Sim. E às vezes essas características, ao mesmo tempo que você falou um pouco interessante, que elas podem ser positivas, se elas forem, sei lá, exacerbadas, isso pode prejudicar. Gerar um problema. Né?
Mas outras competências hoje, como a gente vive num mundo hoje que a gente precisa ter essa humildade de sempre aprender, ouvir, né, a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo. Quantos de nós, na nossa trajetória, na nossa carreira, a gente já fez, né, sei lá, já erramos, né, fomos injustos algumas vezes com as pessoas, sim. Depois a gente vai refletir lá na frente, a gente aprende. É um processo de crescimento, mas assim, você vê que esses líderes, né, eles conseguem mudar, transformar. Você vê, por exemplo, o Jack Welch. É considerado o executivo do século, né? Quer dizer, o cara pega a GE, aquela coisa e faz toda uma transformação. E se você pega os livros dele, eu recomendo, né? Todo gestor, todo líder deveria ler os livros, que é muito importante. E as coisas como ele coloca, né? Como ele conduziu, como ele aprendeu, né? E aí foi desenvolvendo e transformou, saiu, é considerado o executivo do século. Então, acho que tem que ter essa humildade de aprender, né? Ter cuidado com essa postura, como eu falei, né? Do que eu vi nesse evento lá, que quanto mais o cara cresce na estrutura organizacional, mais surdo fica, ter muito cuidado com isso, né? Então, assim, ouvir, realmente ter essa escuta efetiva das pessoas, eu acho que isso faz a diferença, até porque no mundo de hoje, a gente precisa entender o seguinte: antigamente, a gente obtinha o conhecimento através de livros, nem todo mundo tem acesso. Hoje você tem um mundo, né? Seja líder de qualquer coisa, sei lá, você está numa igreja evangélica, o pastor está pregando lá, o cara está com a Bíblia lá de alto nível de estudo, e ali no rodapé tá ali, o cara está entendendo se aquela pessoa está falando besteira ou se está sendo coerente. Mas aí não criou um problema hoje em dia, porque você tem o acesso fácil à informação, que na verdade informação não é conhecimento. Claro. O conhecimento é a informação trabalhada, né, estruturada. Sim. E aí todo mundo hoje entende tudo. A professora que vive, ela sabe que em sala de aula não é fácil lidar com a geração Z. O aluno está entrando no Google geração e verificando se ela está falando. A geração Z que acha que até os 30 anos que ela já é madura. Né? E ela, eu sei tudo, não precisa me falar nada. Consultando inteligência artificial ainda. Então, e a inteligência artificial ainda vai ser mais complicado, né? Porque você joga uma coisinha aqui, não, professor, não é isso não, olha, está escrito aqui, alguém está dizendo que não é isso. E isso é um problema também para os líderes, né? Porque eles começam a ser contestados de maneira constante, frequente, e muitas vezes as pessoas esquecem assim, que a maior escola da vida é a própria vida. Alguém que tem 40, 50, 60 anos não pode ter o mesmo nível de sapiência que alguém que tem 80, 90 anos. Mas o líder vai ter que ter consciência que ele vai ser contestado e como é que ele vai comunicar isso. Veja só, como é que ele vai aceitar tem até isso, uma teoria, né, chamada 70-20-10, né, que no Brasil não é muito praticada, que é o seguinte... Trocando em miúdo, explicando, é o seguinte: 70% de todo o aprendizado que a gente adquire tem a ver com aquela ação em loco, no dia a dia, a gente praticando, fazendo. 20% é feedback, é o nosso relacionamento com os nossos líderes, como eles nos avaliam, seja positivo ou negativamente, quando dá um feedback. E 70% é sala de aula, aquela coisa mais formal do aprendizado. 10, né? 10%. 10%, aliás, desculpa. Então, você tem 70% é prática, é no dia a dia, 20% tem a ver com esse relacionamento com outros troca, pares, né? Essa troca, né? E esse feedback, e 10% é sala de aula, modelo tradicional. Então, é isso. Né? Então, assim, esse é o desafio. Então, hoje a gente vê muito essas organizações que praticam a questão do job rotation, ou seja, que faz com que as pessoas interajam em várias áreas e adquiram novos conhecimentos. Então, eu acho que hoje isso é importante, né? E até para as pessoas se identificarem, porque a gente estava falando sobre essa coisa do mapeamento, não existe profissional perfeito, líder perfeito, né? Eu acho que cada pessoa tem um perfil. O desafio das organizações é ter a pessoa certa no lugar certo. Exatamente, não existe pessoas erradas, não pessoas existe. certas nos lugares errados. Mas infelizmente quase sempre se erra nisso, né? É um desafio, né? É um desafio. Quase sempre se erra. Sabe por que erra? Porque as pessoas mentem. Elas mentem, só que comportamento não mente. Então. Ela pode mentir na hora da entrevista. Mas o desafio do RH não é perceber a essência? Aí a percepção
Porque falar, todo mundo fala. mas aí- tem muitas ferramentas, né? Então, assim, quando o muitas. processo seletivo é feito de forma, de forma estruturada, a empresa corre menos risco. Sim. Mas mesmo assim, né? Então, O risco ele é inerente. é inerente, não tem como. Mas um processo bem estruturado faz a diferença. Demais. E o acompanhamento também, Claro, né? tem O que acompanhamento. ter- Eu estou tem que ter lembrando aqui evolução. um caso, né, numa grande empresa que eu trabalhei, que o diretor, que era muito competente tecnicamente, mas não tinha grandes habilidades emocionais, como já faz muito tempo, eu posso falar, até porque eu não vou citar nem empresa, nem nome de ninguém aqui. Ele queria contratar um profissional para a diretoria dele, e eu trabalhava na minha diretoria dele. E que era um profissional muito reconhecido no mercado. E aí chamaram, a empresa tinha um procedimento normal de fazer entrevista com a RH e tudo mais. No final da entrevista, o RH o reprovou ele. Reprovou, então, não vai dar certo. E o diretor, como tinha autoridade, disse, pode contratar. O risco é meu, um desastre. Foi um desastre. Pode contratar. Tem isso. Aí é a liderança que não tem a humildade, né? Mas por que ele não dá certo? E aí eles falaram toda a questão que é de comunicação, habilidade. Esse contratar pelo currículo, né? Não e era o dispensa. currículo, é parte das habilidades do profissional. Tá. Isso Né? faz parte do currículo Outra dele. coisa é. também- A gente escreve qualquer coisa, dona Não, mas não o currículo que está no papel, mas no currículo Outra do coisa que também- você... A sua imagem, né? Na verdade, é a sua sua carreira. imagem, a sua carreira. E foi demitido por quê? Por comportamento. Não, nem foi demitido esse ano, foi contratado, né? Não, ele foi, foi, né? foi contratado. E depois demitido Mas pelo assim, comportamento. em outro tipo de empresa ele daria certo. Eu acho que Ele daria Agora, certo, mas eu- não olha- na empresa que a gente trabalhava na época. Entendi. eu, por exemplo, eu tenho empresas que eu presto consultoria, que eu já coloquei profissionais lá, e que esses profissionais foram demitidos e que eu indico para qualquer outra. Porque aquela empresa não tinha capacidade de ter um profissional Olha, daquele, e tem nem isso tinha também. cultura para isso. Às vezes é cultural mesmo. Né? É cultural. E outra coisa também, eu vejo hoje que a maioria dos líderes, eles querem gente parecida com eles. Né? É a ausência do aceitar o E outra diverso, coisa, o então são diferente. pessoas que vão sempre balançar a cabeça, vão sempre dizer sim. E aí você não tem como, é até um clichê, mas como é que você vai esperar resultado diferente, né? Se as pessoas pensam iguais, Exatamente. agem iguais. Então isso Exatamente. não vai fazer. Então o líder tem que ter essa humildade, porque, por exemplo, eu não estou dizendo aquele colaborador rebelde sem causa, mas às vezes se o líder for humilde, às vezes tem pessoas que fazem colocações que se o líder for para casa e pensar e colocar a cabeça no travesseiro, ele vai ver que o cara tem razão. Aceitar o feedback. O feedback é uma oportunidade de crescimento. Outro será dia eu ouvi que- uma frase muito interessante, que fala assim, não foi comigo não, mas um líder chegou e deu uma ordem, e a pessoa que recebeu disse, olha, isso aí não vai dar certo, por causa disso. Disse, não, pode fazer. Aí quando deu errado, o auxiliar voltou assim, eu falei que não ia dar certo. Da próxima vez, grite mais alto para eu ouvir. Uau. Uma vez a gente conduziu um processo seletivo, eu lembrei de uma empresa, como eu estava falando esse negócio que não deu certo, né? E aí tinha um cara lá que ele começou, era uma empresa que estava sendo construída e o cara chegou lá tal, e começou a ajudar e ficou como ajudante, aquele negócio todo. Mas o cara é totalmente desestruturado, a psicóloga aplicou algumas avaliações e viu que não tinha a menor condição. Mas o cliente disse, não, eu quero dar uma oportunidade para ele, aquela coisa toda, o cara está me ajudando aqui desde o início, aquela coisa. Beleza, aí, parecido com essa situação que você contou. Aí colocaram o cara. Foi com 6 meses lá, o cara pegou uma faca lá no depósito lá, queria cortar uns 4 lá. Digo, olha, tá vendo aí? Então, assim, em algum momento isso vai pipocar, Outra né? coisa, as pessoas dão sinais, né? Tudo dá sinal. Agora, o líder também tem essa habilidade de observar. Ele tem que observar. Ele não pode só chegar, dar ordem e ir embora. Agora, tem que estar ali também na execução, uma coisa que eu olhando. vejo assim, eu acho que o Arthur falou uma coisa interessante, a voz da experiência. Eu estou praticamente 30 anos nesse negócio. E a gente no dia a dia, a gente vai atuando, a gente adquire uma coisa que eu não sei se é sexto sentido, como as pessoas falam. É um conhecimento intrínseco. Mas é um Intrínseco. conhecimento assim meio empírico que a gente não consegue colocar no papel, mas que a gente adquire com o tempo. Que você olha assim, Que você isso olha, vai dar errado, vai dar errado. E outra coisa, sabe, dar e ruim. às vezes a gente conversa com um candidato, conversa com uma empresa, e sei lá, um executivo mesmo assim para uma posição, aquele negócio lá aquela luzinha acende, não vai, não rola, não tem conexão, siga.
Né? Pode ser que você erre às vezes, mas a gente adquire isso com o tempo. Nossa, E intuição, né? eu vejo assim, que isso tem uma importância muito grande. E você, sabe, ouvir, parar e respeitar essa experiência que você adquire. É Eu acho verdade. isso importante. Lembrando aqui do meu pai, da Maria Cabral, que foi uma grande liderança Com aqui certeza. em outros estados. Reitor de várias universidades. Várias universidades. Meu pai dizia o seguinte: se alguém me pede para fazer uma coisa, eu peço 3 coisas. A primeira é recurso humano. A segunda é recurso humano. E a terceira é recurso humano. Olha só. Bem, tinha a visão gente, de para gente. concluir aqui, eu tive a felicidade de conviver com esse homem aí, na minha idade, toda a minha vida praticamente. Mas eu queria agradecer a vocês aqui. Só para finalizar, eu queria tanto a Vívia quanto a Edilson que dessem algumas recomendações para os líderes que estão nos ouvindo, ou os candidatos a líderes, ou para as próprias empresas. O que é que vocês Se eu fosse recomendam? dar uma dica, eu gostaria de falar para você, líder, respire e se autoavalie. Eu acho que a autoavaliação ela é muito importante, né? Ser humilde consigo mesmo e pensar, será que eu estou sendo líder da minha própria vida? Porque nós todos temos que ser líder Claro. em algum momento, né? Olhar para a sua própria vida, ver como que a sua liderança na sua própria vida está acontecendo e ver se isso de alguma forma está refletindo também, porque tudo interliga, né? O nosso pessoal com o nosso profissional. É verdade. É um autoconhecimento, autorreflexão, acho isso extremamente importante. Doutora Vívia, muito obrigado por ter Eu tido que nosso agradeço. convite aqui. Foi muito bom. Foi ótimo. Bom, eu Edilson. até pegando o gancho, eu acho que o primeiro exercício da liderança é liderar a si mesmo. Acho que você falou muito bem. Esse é um desafio, né? Você liderar a si mesmo, se autoavaliar, saber suas competências, suas fraquezas, né? Suas habilidades. Sim. Eu acho que isso é fundamental. E eu gosto muito de um livro chamado Pipeline da Liderança, do Rancharan. É um livro que eu recomendo, né, para os líderes gestores. É um livro muito bacana. E ali você vê a liderança em várias fases, sabe? E eu acho que ali também é um exercício da gente ler e usar aquilo para a gente mesmo. Eu acho que esse é o grande desafio. O mundo precisa de líderes, as organizações precisam de líderes, as nações precisam de líderes. E esse é um grande desafio hoje, né? Da gente ter líderes que realmente tenham um propósito firme, né? E que façam acontecer o dia a dia das organizações de forma perene, respeitando as pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio. Obrigado, Edilson. Sempre as ordens aí. Pode convidar Nós Edilson, vamos BRH. voltar aqui a tá falar junto. sobre o Display Work. Vamos dar a doutora Vívia a falar sobre inteligência emocional aqui. Maravilha. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta tem um oferecimento de Guaraná Geneve, Energético Team Power, Lojas Centro Elétrico e Cimento Bravo. Todos os nossos programas estão nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até a próxima. Tchau.